Irmãos amados, nós estamos falando já há vários domingos sobre o que nós cremos sobre a igreja e falando sobre a igreja local. Já foi falado aqui várias vezes, vários assuntos, vários temas, e esse não é o último, tem mais alguns pela frente. E esse coube a mim falar sobre o chamado e a responsabilidade dos líderes de uma igreja local. Nós, certamente, possivelmente todos saibam, mas o que seria uma igreja local é justamente isso aqui, é a comunidade que nós estamos aqui frequentando, aqui é uma igreja local. Então, os líderes aqui têm responsabilidades? Muitas. Os membros desta comunidade têm responsabilidade? Também têm muitas responsabilidades. E nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso, claro que nós não vamos extinguir o assunto, mas é um assunto bastante interessante de conversar, porque eu só vou até trazer o que o Augusto falou agora de manhã e vou falar um pouco depois, justamente sobre essa responsabilidade de que não podemos somente ouvir da palavra, mas não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, eu vou falar sobre o item 8 e o item 9. Começando com o item 8, ele diz assim: uma igreja local, reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo, consiste de oficiais e membros. Oficiais aqui vocês entendam como pastores, presbíteros, diáconos, bispos, é tudo a mesma coisa. Os oficiais designados por Cristo serão escolhidos e consagrados pela igreja congregada. São eles os anciãos, presbíteros, pastores, bispos e os diáconos. Cabe-lhes especificamente a administração das ordenanças do batismo e ceia do Senhor, e o exercício do poder ou do dever com que foram instruídos, ou para o qual foram chamados por Cristo. Este sistema deve ser mantido na igreja até o fim do mundo. Então, para que a gente entenda isso aqui é o texto global, geral. Então, para que a gente entenda um pouco, eu vou tentar esmiuçar isso em textos menores. E a primeira frase que eu coloquei é: uma igreja local, reunida e completamente organizada, de acordo com a mente de Cristo, consiste de oficiais e membros. Tá. Esta é uma formação de uma igreja normal, líderes e membros, não que os líderes não sejam membros, mas é só para designar ou talvez para separar um pouquinho as atividades de cada um. É importante ressaltar que quando a confissão, nós estamos falando da confissão batista de 1689, quando a confissão separa isso, líderes e membros, ela não está falando de importância diante do Senhor, porque muitas igrejas colocam isso em importância, e eu vou falar um pouquinho mais para frente. Não se trata de importância ou de valores, mas a forma de você organizar e diferenciar os trabalhos de cada um dentro de uma igreja local. Por que eu digo isso? Porque todos nós somos membros aqui da igreja local e todos nós somos membros do corpo de Cristo, o qual o cabeça é o próprio Cristo. Então, nós somos membros do corpo de Cristo, somos membros aqui da igreja local, e essa diferenciação não é assim, em importância, em valores, mas apenas didaticamente para que cada um entenda quais são as divisões e os trabalhos que cada um tem. Nós temos ministérios diferentes. Por exemplo, se alguém quiser que eu cante, eu canto. Eu duvido que fica um aqui nessa comunidade, entendeu? Então, nós temos alguns ministérios. Eu toco um órgão que é uma delícia, toco ele lá para o fundo. Nós temos ministérios diferentes e nós precisamos, às vezes, orar a Deus, clamar ao Senhor, para que o Espírito Santo mostre qual é o teu ministério, o que você quer fazer. Eu vou confessar aqui para vocês que de uma outra igreja que eu frequentei, tinha alguns irmãos que insistiam em cantar. Mas não era um ministério cantar, você entendeu? Não era, poderia ser qualquer outra coisa, menos cantar. Mas insistiam em cantar, porque é bonito,
porque, entendeu? Presença tal, mas infelizmente não era o ministério, como é o meu caso, entendeu? Se eu quiser cantar, eu vou insistir, mas não é o meu caso. Irmãos, vocês, a essa questão de importância, quem está aqui há mais tempo conosco, já deve ter percebido que nós temos desmistificado essa questão da importância do sacerdote. Eu já ouvi alguém dizer que tem algumas igrejas evangélicas que deveriam ser igrejas evangélicas católicas romanas, por causa da importância demasiada no sacerdote, no pastor, no caso. O pastor sabe tudo. O cara está lendo a Bíblia, ele acha um negócio lá encrunhado, lá na Bíblia, no Velho Testamento. Pastor, o que é isso? O pastor tem que saber tudo. O pastor ora mais. Lógico que tem que orar mais. Mas o pastor é o seguinte, a oração do pastor, se ele orar, Deus vai ouvir. Se eu orar, Deus não vai ouvir. Isso é uma dependência sacerdotal que deve ser rompida. Porque a minha oração não é mais importante do que a sua oração. Porque tanto eu quanto você, nós oramos na mediação de Cristo Jesus. Mas algumas pessoas insistem que a oração do pastor, do presbítero, do líder, ela é muito mais importante do que a sua. E isso não é verdade. Isso aí é uma dependência sacerdotal que nós trouxemos do catolicismo ou de algumas igrejas que nós frequentamos, que é assim, que o pastor é uma figura quase inerrante. Quase inerrante. O pastor quase não erra. Ou se ele erra muito pouquinho, você entendeu? Na realidade, é uma visão errada da situação, que o pastor ou o líder é uma pessoa que erra tanto quanto você que é membro de uma comunidade. Também não significa que somente pode desenvolver um ministério ou uma atividade numa igreja local quem for um presbítero, quem for um diácono, quem for um pastor. E prova disso também aqui na comunidade é assim. Nós temos diversos irmãos que estão desenvolvendo ministérios aqui na igreja, e muito bem, obrigado, e que não são nem presbíteros, nem diáconos, nem pastores. Ou seja, não há necessidade de que tenha esse cargo ou essa função para desenvolver algumas atividades. Inclusive, diversos irmãos têm pregado a palavra aqui na comunidade, nos grupos, lá com as crianças, com os adolescentes, e não são esses dois ofícios que nós temos aqui, que é presbíteros e diácono. E eu vou usar um termo aqui, irmãos, que vocês não fiquem bravos comigo, tá? Mas muitas pessoas usam essa questão, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, eu não sou líder, como muleta para não assumir nada na comunidade. Sabe? Isso, às vezes, é uma muleta. Ah, não, mas é só quem é líder. Não, não é só quem é líder, entendeu? Muito pelo contrário. Nós vamos ver um pouco mais para frente que, se nós pegarmos só os líderes de uma igreja local, só os líderes não conseguem desenvolver muita coisa, porque os trabalhos são diversos, e se não houvesse a participação, o chamado e o desenvolvimento de outras pessoas, de outros membros da igreja local, possivelmente isso não seria possível acontecer. Eu fiz menção do que o Augusto leu, e eu tinha até anotado aqui, que é justamente isso. Não sejam apenas ouvintes da palavra, sejam praticantes da palavra. Sejam praticantes, porque há muita coisa para se fazer numa igreja local. Muita coisa, entendeu? E às vezes a gente percebe que alguns irmãos que de longe nós percebemos que tem um ministério para ser desenvolvido, e muitas vezes as pessoas não querem. Não, eu não quero assumir uma responsabilidade. E isso é muito triste de ouvir, porque não é o pastor que está te chamando, não é o presbítero que está te chamando. Talvez seja, como está dizendo aqui, Cristo tem chamado. Entendeu? E às vezes a gente fica resistente por muito tempo de não querer assumir algum tipo de responsabilidade, alguma coisa nesse sentido. Pois bem, irmão, os membros de uma igreja local,
eles estão sob a responsabilidade espiritual do pastor ou dos líderes. E algumas pessoas confundem isso, não entendem isso. Elas acham que responsabilidade espiritual está no mesmo pacote de intromissão pessoal, e não está. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, como é que você está, tal, começa a conversar sobre a vida da pessoa, e ela entende aquilo como intromissão pessoal. Na realidade, é responsabilidade pastoral, porque o Marco falou isso aqui uma vez, e nós já falamos também, que quando nós entendemos a responsabilidade que tem um líder aqui, de uma comunidade dessa, perante vocês, é de tremer as pernas, porque nós somos responsáveis pela alma de vocês. Concorda comigo, pastor? Nós somos responsáveis pela vida espiritual de vocês. Nós somos responsável, por favor, entre aspas, não vai pensar outra coisa, pela salvação, no sentido de entregar uma mensagem correta, de pregar o evangelho correto, sem reservas, sem negociar a palavra, sem que se você goste de ouvir isso ou não goste de ouvir isso, mas vai ser pregado, entendeu? E aí você trata diante do Senhor. Então, há uma responsabilidade nossa muito grande com relação aos membros da igreja. Não é assim, eu vim aqui, entreguei minha mensagem, pronto, acabou. De forma nenhuma. Há um peso sobre nós com relação à comunidade, com relação aos membros. Por isso que há essa preocupação com a vida de cada um, de ligarmos e entendermos como é que você está, vamos conversar sobre isso. Estamos desenvolvendo aqui um projeto maravilhoso sobre discipulado, de estar andando com os irmãos, estar perto dos irmãos. Por quê? Porque nós precisamos disso, nós temos responsabilidade sobre a vida espiritual de cada um de vocês. Muito bem. Os oficiais designados por Cristo serão escolhidos e consagrados pela igreja congregada. Eu vou ler de novo. Os oficiais designados por Cristo. Aí você pode me perguntar, mas tem alguns que não são designados por Cristo? Certamente. Tem alguns que insistem, como eu disse. Tem alguns que insistem. E esta frase, ela é de extrema importância. Por quê? Porque quem designa o líder? Quem que chama o líder? Cristo. Isso eu estou falando dos líderes verdadeiros, certo? Então, se nós pensarmos nesse sentido, quem que nos chamou para estar aqui? Cristo. E se Ele nos chamou, Ele nos capacita a estarmos aqui. Então, isso é de extrema importância entender que o líder, o verdadeiro líder, ele foi chamado por Cristo. Aí você pode dizer assim, mas a confissão diz que eles são escolhidos e consagrados pela igreja congregada. Opa, nós já vamos chegar lá. E como eu posso falar que um líder, qual é a base bíblica que eu posso usar, que um líder é chamado por Cristo? Eu vou colocar só 2 versículos aqui, fazendo referência a Paulo, que a gente sempre usa, porque era uma pessoa que não procurava Deus, não queria Deus, mas Deus o chamou para o apostolado. São 2 textos, Romanos 1:1 e 1 Coríntios 1:1. Eu vou projetar os 2 textos aqui, que diz assim, primeiro, Romanos 1:1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E 1 Coríntios 1:1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, esses 2 textos, ele deixa muito claro que o apostolado dele, o trabalho dele de missionário, de mestre, de líder, de evangelista, que tudo que ele fez foi o Senhor que o chamou. E nós conhecemos a história de Paulo, que Deus o derrubou por terra lá na estrada de Damasco e o que aconteceu depois disso. Mas não é só Paulo. Quando a gente lê a Bíblia, como é que foi a escolha dos 12 apóstolos? Jesus chamou você, inclusive Judas, você vem. Então, há um chamado do Senhor
para o trabalho, um chamado do Senhor para exercer as suas atividades. E esse texto aqui, ó, os oficiais designados por Cristo são escolhidos e consagrados pela igreja, ele é importante porque ele dá uma diretriz de como os presbíteros designados por Cristo devem presidir a igreja e como deve ser a postura da igreja perante eles. Como? Aí eu vou voltar naquilo que eu disse para vocês. Qual? De repente alguém está perguntando assim, mas se é chamado por Cristo, qual a importância da igreja congregada, da igreja, da comunidade, na consagração, ou na eleição, ou na designação de um líder? Quem está aqui há mais tempo conosco se lembra muito bem que quando foram apresentados os presbíteros e os diáconos, nós viemos todos aqui à frente. Lembra disso? Viemos todos aqui à frente. E nós perguntamos para a congregação o seguinte: alguém tem alguma coisa que desabone? E não era para levantar a mão e responder. Nós demos uma semana, se não me falar a memória, 10 dias ou 15 dias, para que alguém se manifestasse a respeito do assunto. Foi uma semana cruel. Porque imaginando assim, vim aqui, Flávio Scanavez, você não vai assumir nada não, você não pode. Mas o que acontece? Nós trouxemos todos aqui para que a igreja congregada, para que os irmãos, para que a comunidade pudesse ratificar uma escolha feita pelo presbitério e também para os presbíteros. Aí você pode dizer assim, mas é que nós não votamos nos presbíteros, é que nós, quando começamos a igreja há 10 anos, nós que iniciamos aqui, mas vocês tiveram participação, porque se vocês tivessem mandado uma carta para o Marco dizendo, o Flávio não serve, porque o Flávio tem isso, aquilo, aquele outro, a postura do Flávio dentro da igreja não é uma postura de presbítero, e a postura do Flávio fora da igreja, fora aqui deste ambiente, também não é uma postura de um líder, de um presbítero, certamente seria avaliado e possivelmente eu não estaria como presbítero. Então, a importância da igreja congregada, e isso vai ser assim para sempre. Isso serve para o presbítero, isso serve para o diácono, isso serve. Porque quando nós nos reunimos como presbitério para chamar alguém para ser diácono, você acha que é assim, eu acho que vai ser fulano de tal, vamos chamar, não. Existe um período de maturação, existe um período de oração, existe um período de análise e precisa ser consensual. O presbitério precisa votar e ser consenso do presbitério. Entendeu? Se alguém falar assim, eu acho que, então esse eu acho que a gente precisa avaliar. Mas a igreja, e depois traz aqui na frente, e a igreja congregada, vocês votam, pode ser, e assim ele pode continuar seguindo o ministério aí de presbítero. Pois bem, diante disso, hoje nós temos clareza, irmãos, em dizer que a igreja, a comunidade cristã de Londrina, ela tem consagrado os presbíteros e os diáconos, e orado por nós, assim espero, orado por nós, orado pelos presbíteros, orado pelos diáconos, orado pelo pessoal do louvor, orado pelos irmãos que estão ali na mídia gravando os estudos, orado pelos professores que estão ali ensinando os vossos filhos, orado pelo André Mores, que está na liderança dos jovens e adolescentes, orado por aqueles que estão vindo aqui trazer a mensagem aos jovens e adolescentes. Então, pode ver que só aqui tem 10, 12 motivos de oração para a comunidade orar. Orar pelas mensagens que são pregadas aqui nesse púlpito, orar pelo pastor Marco, que está na liderança dessa comunidade em tempo integral, orar pelos outros presbíteros, entendeu? Tem muita coisa, e eu tenho certeza que a comunidade tem orado por nós. Isso é responsabilidade de vocês também. Isso é responsabilidade de vocês também. Orar pela comunidade e por tudo que envolve a comunidade. Muito bem, quem são esses líderes? Quem são essas pessoas? Ele diz aqui, são eles os anciãos. Aí eu coloquei todos os que são praticamente a mesma coisa. Anciãos, presbíteros, pastores ou bispos
estão praticamente na mesma linha, e diáconos. Cabe-lhes especificamente a administração das ordenanças do batismo e ceia do Senhor, e o exercício do poder ou do dever com que foram instruídos, ou para o qual foram chamados por Cristo. Esse sistema deve ser mantido na igreja até o fim do mundo. Então, irmãos, nós vejamos quais são as responsabilidades destes presbíteros e diáconos. Para que eu tenha uma base interessante da Bíblia para discutir esse assunto, eu vou buscar Atos capítulo 20, versículo 17 e 28. Foi a mensagem de Paulo lá aos presbíteros de Éfeso. De Mileto, Paulo estava em Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E aqui eu já quero trazer para vocês o seguinte, que presbíteros no plural. E o 28 ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou presbíteros, ou pastores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Irmãos, esta foi a última mensagem de Paulo para aqueles irmãos. E chega um certo ponto que há uma comoção nessa mensagem. Se você quiser ler depois na sua casa, que Paulo diz assim: esta é a última vez que vocês vão me ver. Vocês não me verão mais. E aí há uma comoção, os irmãos choram, porque realmente eles não viram mais Paulo. Paulo seria preso e depois ele seria martirizado na prisão. Muito bem, a responsabilidade aqui não é só da liderança, a responsabilidade é de toda a igreja. Outra coisa, quem colocou o rebanho sob a responsabilidade do líder, do pastor? O texto está dizendo, foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Por isso, irmãos, que eu vou fazer uma crítica, por isso que nós não cremos em técnicas de aumentar a igreja. Nós não cremos em técnicas que já foi oferecido para nós. Eu vou fazer lá um trabalho, uma técnica, um trabalho para aumentar o número de membros da igreja. Nós não cremos nisso. Nós cremos que quem aumenta, quem traz é o Senhor. Nós cremos isso baseado em Atos dos Apóstolos, que o Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que iam crendo. Nós cremos nesta passagem. Nós não cremos em atividades, ações, técnicas humanas para aumentar a igreja. Pode até ser que aumenta o número de pessoas, mas nós não estamos interessados nesse tipo de aumento. Nós estamos interessados no aumento espiritual, na santidade, no relacionamento, na verdade da palavra. Então, só fazendo esse parênteses aqui. Pois bem, qual o papel desse líder? Pastorear a igreja. E a igreja de quem? A igreja não é do Flávio, do Marcos, do Mores, do Kleber, do Danilo. A igreja é de Deus. A comunidade cristã de Londrina é de Deus, localizada na cidade de Londrina, na Avenida Valdemar Spranger. A igreja é de Deus, a igreja não é nossa, e o texto deixa muito claro isso. E que igreja é essa? É uma igreja dentro da igreja, a igreja verdadeira, a igreja invisível, da qual eu espero e eu creio que nós fazemos parte desta igreja, a igreja onde o teu nome está escrito no livro da vida. Esta é a igreja verdadeira, não é o prédio comunidade daqui, mas dentro da igreja visível, que nós vamos usar esse termo visível, existe uma igreja invisível, que é esta igreja que o Senhor Jesus voltará a buscar, a igreja dele, a igreja dentro da igreja. Muito bem, mas quando nós continuamos lendo essa passagem de Paulo, em Atos capítulo 20, irmãos, dá um frio na barriga dos líderes. Sabe por quê? Porque o versículo 29 e 30 deste mesmo texto aqui de Atos 20, ele diz assim, Paulo falando, eu sei
que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos, irmãos, ele está falando que dentre aqueles presbíteros que estavam ali ouvindo a palavra de Paulo, a pregação de Paulo, dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Aí eu digo para você, mais duas responsabilidades dos líderes, e talvez as piores, porque isso mata a igreja, isso rebenta a igreja. Aí eu digo para você, será que é só do líder e as responsabilidades que eu vou falar aqui, ou é de todo mundo? Primeira responsabilidade, vigiar e impedir que lobos vorazes. O que seriam lobos vorazes? Eu vou traduzir. Falsos profetas, falsos mestres, penetrem a igreja e confundam o rebanho com mensagens que vá além do evangelho ou aquém do evangelho. Irmãos, nós lemos isso, a carta aos Gálatas, Paulo repreendendo aquilo ali. Então, esta talvez seja, essa junto com a segunda que eu vou falar daqui a pouco, sejam responsabilidades maiores. Não sei se existe números, mas esse tipo de coisa, ele rebenta com a igreja, ele mata a igreja. E uma segunda, vigiar e impedir dentro da igreja que estas coisas acontecem. Você pode dizer, mas isso não acontece. Você que pensa que não acontece. Você que pensa que não acontece. Talvez a nossa comunidade aqui seja uma comunidade pequena, então a gente consegue analisar com mais propriedade, mas uma igreja maior, isso acontece demais. Acontece demais. E se o líder, os presbíteros, os pastores, os diáconos e os membros da comunidade não estiverem atentos, o negócio alastra, e a gente precisa ficar atentos aí. Então, essa responsabilidade do pastor e do líder. E mais uma coisa, o Marco falou aqui hoje, músicas, letra de músicas. Aqui a gente louva a Deus que os irmãos são criteriosos, mas às vezes você vai em alguns lugares que canta-se 4, 5, 6, 10 músicas, mas não tem uma que louva o Senhor. Todas é adoração ao homem, ou valorização do homem. Mas qual dessa que é louvor ao Senhor? Mas é hino, cantor cristão, né, irmão João? Cantor cristão, isso é antigo. Vamos modernizar o negócio. Vai modernizar? Vai modernizar. O pecado não modernizou, não. Entendeu? Então a gente percebe isso, que isso, a música e os irmãos do louvor sabem do perigo que é, e é também uma responsabilidade do pastor, do líder e de toda a comunidade. Espera um pouquinho, mas essa letra, o que está louvando essa letra? Essa letra não está louvando o Senhor. Então a gente precisa tomar cuidado, e eu vou repetir aqui com sabedoria, que os nossos irmãos aqui, eles observam com critério isso. E se tiver algum hino ou alguma música que esteja fora daquilo que a comunidade crê, certamente não será cantado. Senão o pastor Marco vai dar 2 piruletas aqui desse púlpito, entendeu? E vai impedir que isso aconteça, né, irmã Carla? Isso é complicado, porque é o seguinte, isso não vem como um negócio muito notório, às vezes isso vem rasteiro, isso vem sutil, isso vem que nem dizia uma irmã lá de Biporã, isso vem que nem sapatinho de algodão, entendeu? Isso vem entrando assim, né? Se você não tomar cuidado, quando você percebe, então você tem que tomar cuidado, porque o negócio não vem assim, que você percebe, vem rasteiramente, sutilmente, e nós precisamos tomar cuidado com relação a isso. Muito bem, irmãos, porque o trabalho nosso, o trabalho do pastor, do presbítero, é expor a palavra, é admoestar, é vigiar, é orar, é disciplinar, e o Danilo falou sobre disciplina.
domingo passado, que às vezes a disciplina ela não é entendida muito bem. A disciplina é no amor, é cuidado, e às vezes a gente precisa fazer isso, e contar, irmãos, com a intercessão, com a oração da igreja, para que o Senhor nos dê sensibilidade de perceber todas estas coisas e impedir que elas se alastrem para a comunidade. Muitas igrejas que a gente conhece que morreram por conta de pregações ou de informações desta forma. E o próprio Paulo fala sobre o pastorear do rebanho, e Pedro ratifica isso na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 2 e 3, quando ele diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Pedro estava escrevendo aos irmãos para que eles ficassem firmes na presença do Senhor. Ele diz assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. O rebanho é de Deus que há entre vós. Qual que é a responsabilidade do presbítero, do pastor? Pastorear este rebanho, orientar este rebanho, admoestar este rebanho, disciplinar este rebanho, ensinar o caminho correto, orar por este rebanho, entendeu? Discipular este rebanho, andar juntos, entendeu? Se colocar à disposição se tiver algum problema. Esse é o trabalho nosso, dos presbíteros, dos líderes dessa igreja, e que não é fácil. Não pensa que é fácil, porque não é fácil. E então, agora eu quero falar um pouquinho sobre o item 9, que ele fala o seguinte, dando sequência. O modo designado por Cristo para o chamamento de uma pessoa capacitada e dotada pelo Espírito Santo ao ofício de bispo ou ancião da igreja é a escolha pelo consenso da igreja. Os bispos serão consagrados solenemente com jejum, oração e a imposição de mãos pelos anciãos da igreja. Os diáconos serão escolhidos por igual eleição e consagrados por oração e imposição de mãos. Irmãos, como que nós podemos errar menos nesta questão? Por que eu digo errar menos? Porque nós podemos errar? Podemos errar. Podemos ou não podemos? Como que nós podemos errar menos com relação a isso? Paulo, ele nos dá instruções, não a nós, ele dá instruções a Timóteo, ele dá instruções a Tito, de alguns parâmetros, algumas qualificações que tanto o presbítero quanto o diácono, ele precisa ter. E seguindo essas recomendações, nós podemos errar menos e designar uma pessoa a um ministério. O texto, ele fala da aprovação da igreja local. Só que esta aprovação da igreja local, irmãos, precisa passar primeiro pela aprovação da palavra. Precisa passar pelo crivo da palavra. E aqui foge ou dispensa-se qualquer amiguismo, qualquer familiarismo, qualquer companheirismo. Aí você vai dizer, não, mas isso não existe. Não existe? Oh, rapaz, é que tem um rapaz ali que ele é primo do pastor Marco. Então é o seguinte, próxima eleição, colocar de diácono, gente boa, estamos juntos. Sem chance. Tem um amiguinho ali, rapaz, amigo do Kleber. Nossa, gente boa, cara, ele está todo domingo aqui. Próxima eleição, meu, o cara é bom, hein? Presbítero. Sem chance. Se não passar, não pelo crivo do Flávio, mas pelo crivo da palavra. E o que Paulo escreve a Timóteo? O texto é um pouco grande, mas eu vou ler aqui para vocês. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Ele diz assim, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado,
excelente obra aspira. Se alguém quer ser um líder, quer ser um pastor, quer ser excelente, muito bom, mas é necessário, portanto, que o bispo, o pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua casa, criando os filhos sob a disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e laço do inimigo. Pô, irmãos, foi bom ser presbítero, um abraço, estou indo embora. Foi muito bom, entendeu? Foi muito bom. Porque quando você olha para isso aqui, essa carta pastoral de Paulo a Timóteo e Tito, rapaz, eu não cumpro muito disso daqui não. Mas o problema é isso, a gente pedir graça do Senhor. Porque o problema não é às vezes você não cumprir um desse, mas o problema é você viver nesses pontos. É você não viver sem o vinho, vamos dizer assim, sem a cachaça. É você nunca ser um hospitaleiro. Não, na minha casa não vai ninguém, nunca, ninguém, não gosto. É você não ensinar, não gosto de ensinar, detesto ensinar. Professor não é a minha área. Violência falou comigo. Então, é não viver nessa prática, porque quando você olha para isso, você fala, Senhor, tem umas coisas aqui que não dá para mim, então foi bom ser presbítero, um abraço. Entendeu? Não viver nestas práticas, é isso que a gente olha. E o interessante é que o texto fala, e isso é importante, que não basta o testemunho aqui, mas tem que ser um testemunho lá fora também. Olha o que ele diz no final ali, ó. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Isso demonstra para nós que não há vida dupla para cristão, para pastor. Não há uma vida aqui em cima e uma vida do portão para fora. Não há vida dupla. Não há aquele que diz assim, pai, mas esse cara aí, o Flávio é pastor? Sério? Pai, mas o comportamento dele não é de pastor. Rapaz, isso dói demais. Então, o testemunho tem que ser o testemunho aqui dentro, porque ser crente aqui dentro é fácil. Entendeu? É lá fora, é as pessoas olhar e falar, puxa, que interessante. Interessante. Então, a gente precisa pensar bem nisso. Meus irmãos, a postura de Paulo, em cada igreja que ele passava, era deixar uma liderança sólida, para dar continuidade às suas mensagens, ao evangelho. E sempre era uma liderança plural, sempre era presbíteros. Por quê? Talvez, não sei, talvez fosse para que ninguém se achasse suficientemente sábio para decidir sobre tudo e pudesse compartilhar as suas dúvidas e os seus problemas na igreja, porque tinham também. Ou também por não achar que a igreja fosse dele e ele fazer tudo sozinho. Então ele fala isso em Atos 14, 23, onde ele diz assim, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Muito bem, no início da igreja, isso já foi necessário. Lá no início da igreja, Atos capítulo 6, isso já foi necessário, por quê? Porque começou a aumentar o número de crentes, de pessoas que criam no Senhor, e os trabalhos também começaram a aumentar. E havia ali uma divisão de comida que os discípulos, que os apóstolos, eles não conseguiam dar conta sozinhos. E aí algumas mulheres estavam reclamando, dizendo, nós não estamos recebendo a nossa parte, entendeu? E aí os discípulos, escolha então entre vocês aí 7 homens, e eu vou ler o texto que fica muito mais fácil do que explicar, era para escolher 7 pessoas com algumas qualificações
para que pudesse fazer esse serviço. Olha ali, Atos capítulo 6, versículo 3, 5 e 6. Ele diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, e aí vem as qualificações, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. O parecer, versículo 5, agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócore, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Versículo 6, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram a mão. Puseram as mãos. Que coisa interessante. Vejamos que aqueles homens, 7 homens, precisavam de algumas qualificações. Eu já ouvi alguém dizer o seguinte uma vez: mas para servir mesa precisava de tudo isso? Porque era para esse o trabalho. Para servir mesa precisava de tudo isso daqui? Cheio do Espírito Santo, de sabedoria, disso, tal. Nós não podemos esquecer, irmãos queridos, que Estevão, ele defendeu brilhantemente o Evangelho diante do Sinédrio. E Filipe foi o primeiro que saiu depois da morte de Estevão e iniciou a pregação em Samaria. E foi Filipe que pregou o Evangelho àquele etíope que tinha vindo a Jerusalém. O eunuco estava voltando para a sua terra, era de Candace, que ele era um líder ali, um administrador. E Filipe era um desses daqui. Então, queridos irmãos, nós não sabemos o que o Senhor tem reservado para quem serve as mesas. Nós não sabemos. Porque às vezes nós achamos que cheio do Espírito Santo é só o pastor, o líder. Não, aqui cheio do Espírito Santo é quem estava servindo a mesa. Cheio de Espírito Santo e de sabedoria. O Senhor pegou e tirou esses 2. Um foi para cá, e Estevão foi apedrejado. Mas Estevão fala uma frase quando ele foi apedrejado que é fantástica. Ele diz assim: eis que veio os céus abertos e o Filho do Homem em que posição? Em pé. Em pé. A Bíblia diz que Jesus Cristo está sentado à direita da majestade. Mas Filipe viu o Senhor Jesus em pé. E ele, até o final, ele diz, não foi apedrejado por conta do Evangelho. Esse Estevão, e Filipe foi e pregou o Evangelho também. Irmãos, então nós não sabemos o que o Senhor tem para quem serve as mesas. E é aqui interessante que quando esses homens foram apresentados, a comunidade se agradou dessa escolha, e os discípulos, os apóstolos também se agradaram dessa escolha e oraram com imposição de mão. É importante que eles tinham o testemunho da comunidade, eles tinham o testemunho da comunidade e eles tinham o testemunho dos de fora. E aqui eu quero só voltar um pouquinho e dizer que hoje o pastor que está conduzindo uma comunidade, ele precisa ter 2 visões, ele precisa ter uma visão para dentro e ele precisa ter uma visão para fora. Ele precisa entender o que está acontecendo dentro da comunidade e ele precisa entender o que está acontecendo lá fora da comunidade, para, de certa forma, entender o que vem para a comunidade, o que é bom e o que não é bom, e tentar barrar isso dentro das possibilidades. Por isso, irmãos, que o consenso da igreja na aprovação dos líderes é de suma importância. Eu estou terminando aqui, que além das escolhas desses homens, nós aprendemos que é necessário a divisão do trabalho. Porque, irmãos, eu já falei isso no começo e vou repetir, se deixar para os presbíteros e os diáconos todas as atividades da igreja, não serão possíveis fazer. Por isso que é necessário a divisão. E aqui eu quero agradecer a Deus por cada um aqui da comunidade, porque, olha, verdadeiramente, muitos irmãos dessa comunidade têm se colocado à disposição, têm assumido o compromisso, tanto aqui na comunidade como fora daqui, nos grupos, e isso é maravilhoso, porque a gente vê que realmente é o Espírito Santo que tem levado vocês, não pense que vocês são importantes não, tá? Mas é o Espírito Santo que tem levado vocês a assumir essas responsabilidades, e isso é para louvor dele, não para louvor da igreja ou do pastor, ou para louvor de cada um de vocês. E como os apóstolos, eles não conseguiam fazer tudo, nós também não conseguimos fazer tudo. Irmãos,
Como eu disse, eu não quero, assim, terminar ou extinguir o assunto de responsabilidade de líderes dentro da comunidade e também dos diáconos e todos vocês. Mas essa é uma forma que a comunidade, que a confissão falou, e eu espero que tenha ficado bastante claro, e nós estamos à disposição caso alguém tenha algum questionamento.